Bem, continuando aqui com vocês, comentando questões de semiologia cardíaca. A gente tem um episódio anterior onde eu comentei já algumas questões, falei um pouco da semiologia cardíaca e agora a gente vai continuar. Estou aqui já na lista de questões na plataforma Médicos do Futuro e vamos responder. Um homem de 52 anos compareceu à consulta pela primeira vez no ambulatório de clínica médica com relato de síncope enquanto jogava futebol. Então o cara estava jogando bola e apagou. Durante a anamnese dirigida, referiu dor precordial aos moderados esforços em aperto, que melhora em poucos minutos em repouso. Cara, então esse cara, o sangue não tá chegando de maneira suficiente. Isso pode ter várias causas. Um problema na bomba, um problema numa válvula, pode ser também uma instável. Vamos ver. O exame de aparelho cardiovascular revelou um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, às custas de B4. O cara tá com B4. O coração dele tá batendo, não tá fazendo só tum-tá, tá fazendo mais tum-tá-tá-tá-tá. Isso mostra pra gente que provavelmente tem uma valvopatia, uma doença de válvula. Com bulhos normofonéticos e sopro sistólico. Então tem um sopro sistólico. Agora a gente já começa a intensidade. 4 cruzes de 6 na altura do segundo espaço intercostal, em região paraesternal direita. Quando a gente olha para o segundo espaço intercostal, como eu já falei aqui pra vocês, à direita, no espaço intercostal direito, isso é o foco aórtico. Então a gente vai suspeitar principalmente de um sopro aórtico, que reduz com a manobra de Valsalva, ou seja, quando você aumenta a pressão intraabdominal, diminui o retorno venoso do coração, ou seja, o sangue para de retornar para o coração, está com dificuldade para voltar sangue, diminui a quantidade de sangue que volta para o coração, você reduz o sopro. Então eu penso num sopro aí, provavelmente um sopro de estenose aórtica, porque é um sopro que, quanto menos sangue vai passar lá na válvula, menor vai ser a altura do sopro. Revelou também um sopro sistólico 3 cruzes de 6 de timbre agudo na altura do quinto espaço intercostal, em linha hemiclavicular esquerda. Qual é essa valvopatia que me dá 2 sopros e esse outro sopro? No foco mitral, cara. No quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. O eletrocardiograma demonstra sinais importantes de hipertrofia de ventrículo esquerdo, então o ventrículo esquerdo está ficando mais forte. Significa que na frente do ventrículo esquerdo, lá na válvula aórtica ou na aorta, está tendo uma resistência. E provavelmente essa resistência é uma estenose aórtica. Mas, beleza, e esses 2 sopros que a gente visualizou? Um sopro sistólico de timbre agudo na altura do quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, um sopro lá na parte mitral, e um sopro aórtico, seria uma ruptura de cordoalha tendínea. Cara, eu não sei se teria sopro, como que ficaria, né, a parte de semiologia disso, mas essa descrição que a gente viu aí, cara, ela é clássica de aórtica, mesmo tendo os 2 sopros. Vocês vão entender já por quê. Cardiomiopatia hipertrófica? Não. Comunicação interatrial? Não. Também não tem nada a ver com comunicação interatrial. Vamos já ver como é que é o sopro de comunicação. Estenose aórtica? Sim, é estenose aórtica. E isso que a gente viu dos 2 sopros é o que chama de fenômeno de Gala-Verdun. Você tem o sopro de estenose aórtica lá no foco aórtico e nas estenoses aórticas mais graves, quando você tem a presença desse fenômeno, você consegue auscultar um sopro sistólico também em foco mitral. Não sei direito por que isso acontece, confesso para vocês, mas você consegue ver um outro sopro lá em foco mitral também e a gente vai já entender por quê. E a sobrecarga é porque você vê no eletro a sobrecarga ou de hipertrofia, porque o ventrículo precisa ficar mais forte, precisa ficar mais hipertrofiado para o sangue passar pela válvula que está com estenose, está como se fosse colada, com dificuldade para passar o sangue. Então vamos ver aqui o comentário. O quadro clínico se refere à estenose aórtica, angina, apresentação clínica na maioria dos pacientes de doença moderada grave, sendo causado por isquemia miocárdica, ou seja, o sangue não está chegando de forma suficiente no miocárdio. A síncope normalmente é desencadeada pelo esforço físico e pode ser explicada síndrome de débito fixo, ocasionando uma baixa perfusão cerebral durante o esforço físico. Nessa valvopatia a gente tem uma quarta bulha proeminente, além do sopro, que é caracteristicamente mesosistólico em diamante. Ou seja, um sopro na sístole, quase que eu ia fazendo errado aqui, que significa que é mais intenso no meio da sístole. O foco de maior intensidade costuma ser o foco aórtico, óbvio, e pode ter irradiação para a carótida, porque o sangue não vai estar chegando o suficiente, você escuta o sopro aqui na região carotídea, fúrcula external, e a intensidade aumenta com as manobras que aumentam o retorno venoso. Eu acredito que aqui são manobras que diminuem o retorno venoso, vou já corrigir isso aqui, vou conferir também. E diminui com manobras que reduzem o retorno venoso. Não, tá certinho. Aumenta com manobras que aumentam o retorno venoso, certo? Porque você vai ter mais fluxo passando na estenose, vai ter um sopro mais alto, e diminui com manobras que reduzem o retorno venoso. Valsalva, isso mesmo, tá certinho. Na cardiomiopatia hipertrófica pode-se encontrar o B4, sopro sistólico em foco aórtico, e ele nem falou aqui no fenômeno de Gala-Verdun, mas isso que a gente descreveu de ter um sopro lá em foco mitral é o fenômeno de Gala-Verdun. Comunicação interatrial é um exemplo clássico de hiperfluxo, o sangue está sendo constantemente deslocado, aumentado bastante. Então ele está falando aqui que a comunicação interatrial seria um hiperfluxo pela válvula pulmonar e não um sopro aórtico como a gente viu.
Vamos ver a outra questão. O paciente de 35 anos procura atendimento médico devido à falta de ar durante atividade física, dor no peito e tonturas, e ele relata um diagnóstico familiar de problemas cardíacos. Ao exame físico, você detecta um sopro cardíaco audível na região do ápice cardíaco e pulsão arterial carotídea bifásica. Qual das condições cardíacas é mais provável de estar associada aos sintomas e achados clínicos desse paciente? Cara, ele tem 35 anos, é um paciente muito jovem. A gente vai pensar em alguma coisa congênita ou alguma coisa aí de família. Então, ele tem um atendimento médico por falta de ar durante atividade física, dor no peito e tonturas. Tem um sopro cardíaco audível na região do ápice cardíaco, ele não fala do ápice, né? Então seria lá para a região de mitral. E uma pulsão arterial carotídea bifásica, estão em duas fases, como se o sangue fosse bombeado duas vezes. Qual das seguintes condições? Então, quando ele fala isso aqui da pulsão carotídea bifásica, não vou pensar em estenose aórtica, não tem muito a ver. A gente viu anteriormente como que é a estenose aórtica. Seria um sopro diferente desse. Uma fibrilação atrial não seria assim também. O paciente ia descrever uma batedeira no peito, ia descrever um sintoma completamente diferente. O pulso dele, quando a gente palpar, seria um pulso irregular, ou seja, não seria tum-tá, seria tum-tá, 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 tum. Bem irregular, você consegue palpar e identificar, cara. Pega em você e depois pega num paciente com F, você vai perceber o quão diferente é. Regurgitação mitral não tem nada a ver, é um sopro aspirativo, é completamente diferente disso. É um sopro também, seria um sopro sistólico também, se eu não me engano. Cardiomiopatia hipertrófica. Sempre que a gente vai pensar em sopro, a gente vai ter que raciocinar, né? O sopro de regurgitação mitral seria o sopro de insuficiência mitral. A mitral, ela vai estar fechada durante a sístole, então seria um sopro sistólico. Cardiomiopatia hipertrófica. Sim, eu vou pensar em hipertrófica. Pericardite, cara, pericardite não tem muito a ver com esse sintoma aí de atividade física. Tem muito mais uma dor, né? Uma dor que ela é ventilatória dependente, mas quando o paciente bota a posição para frente, que o pericárdio repousa sobre o externo, ele sente um relaxamento da dor. Isso é uma descrição clássica que tem nas questões. Vamos botar cardiomiopatia hipertrófica. A gente acertou a questão? Vamos dar uma olhada. Estenose aórtica pode dar sintomas semelhantes, mas não está associado a um sopro audível na região de ápice cardíaco. Exatamente. Ou pulsão carotídea bifásica, exatamente. Se fosse estenose aórtica, era um sopro sistólico, ejetivo, em diamante, completamente diferente disso. A FA pode causar sintomas de palpitações, uma batedeira no peito, o paciente vai falar, mas não é a causa mais provável dos sintomas e achados clínicos. E a regurgitação mitral pode causar sintomas semelhantes, mas geralmente não está associado a um sopro audível na região de ápice cardíaco ou uma pulsão arterial. Exatamente. O sopro de regurgitação mitral é um sopro um pouquinho diferente. Não é na região de ápice, seria sim na região de foco mitral, mas não teria essa pulsão bifásica, né, carotídea. E sim, acertamos a questão. Os sintomas de falta de ar durante a atividade física, dor no peito, tonturas, presença de um sopro cardíaco audível na região de ápice cardíaco e a pulsão arterial bifásica são características de cardiomiopatia hipertrófica. Inclusive, o músculo cardíaco vai se tornar espessado e rígido e tem que ser investigado se tem na família. História de outras pessoas que têm cardiomiopatia hipertrófica. Letra E. Pericardite geralmente é dor torácica aguda que piora com inspiração, ventilatória dependente, mas não é a causa mais provável. Então vamos dar uma olhada aqui na explicação da teoria. Cardiomiopatia hipertrófica é uma condição em que o músculo cardíaco se torna anormalmente espesso e rígido, o que pode prejudicar o fluxo sanguíneo e causar sintomas como falta de ar, dor no peito e tonturas. O sopro cardíaco audível na região do ápice cardíaco e a pulsão arterial carotídea bifásica são os achados clínicos característicos. E a cardiomiopatia hipertrófica pode ser hereditária, como eu falei para vocês, outras pessoas podem ser investigadas. Às vezes tem relato na família de morte súbita, morte durante atividade física e pode levar a complicações graves, como arritmias cardíacas, é verdade isso. Portanto, o paciente descrito tem características sugestivas dessa condição. Geralmente, encontra-se atrelado a eventos pós-exercícios físicos. Inclusive, tem casos, às vezes, que a gente vê de um jogador que morreu durante um jogo, que chegou aí a óbito, né? Acontece de vez em quando isso, são pacientes que, às vezes, têm cardiomiopatia hipertrófica e não sabem. Espero que vocês tenham gostado desse comentário. Se quiser assinar nossa plataforma Médicos do Futuro, banco de questões mais completos aí para os estudantes do ciclo básico, os comentários são muito completos, a gente sempre está colocando conteúdo novo. O link vai estar aí embaixo no primeiro comentário fixado e também tem o nosso grupo completamente gratuito, o nosso grupo lá no Discord. Você pode entrar e lá a gente discute questões, é o melhor lugar para a gente ter contato, vocês conhecerem mais sobre a plataforma e eu estou sempre lá respondendo as dúvidas e comentando com vocês. Então, entra aqui no Discord, assina a nossa plataforma, te vejo no próximo vídeo.